Fala aí, jogador, como é que vocês estão? Beleza? Aqui é o Alexandre Morango do Psicologia da Bola. E pensando um pouquinho sobre essas questões e querendo compartilhar um pouquinho com vocês esse universo, né, da vida do atleta de futebol profissional. Quando a gente medita um pouco mais, a gente começa a descobrir que mais importante do que as respostas que nós já temos na nossa cabeça de forma pronta são as questões que podem nos surpreender. Ao invés das respostas prontas, as perguntas surpresas. E é muito comum na minha abordagem com os atletas fazer perguntas que são simples, mas que às vezes elas não se manifestam tão simples quando eles tentam responder essas perguntas. E uma das perguntas que eu faço de forma muito simples é: quando você decidiu ser um atleta de futebol profissional? E não é incomum encontrar atletas que nunca decidiram jogar futebol, que eles simplesmente foram levados pelas circunstâncias da vida e se tornaram, de repente, jogador de futebol. Não significa que ele não gostava ou que ele não queria, né? Mas ele nunca decidiu. Ele foi levado por uma circunstância, por outra, e por uma sucessão delas, e ele acabou, de alguma forma, se acostumando com esse tipo de experiência de vida. E quando a gente não decide por aquilo que faz, a gente normalmente vive refém das circunstâncias. A gente acaba não entendendo o nosso protagonismo na decisão da nossa vida e dos rumos da nossa vida. Eu sei que nem tudo diz respeito àquilo que eu quero e posso fazer, mas eu sei que muita coisa depende disso. Às vezes eu quero algo, posso fazer algo na direção daquilo que quero, mas nem sempre eu consigo o objetivo, porque não depende só de mim, não depende única e exclusivamente de mim. Mas pode ter certeza que aquilo que depende de você, se você não fizer, então é convicção própria de que você não vai conseguir absolutamente chegar onde talvez você desejaria chegar. E essa questão do desejo aqui também é fundamental. Você sabe a diferença entre desejar e ter vontade? Aqui dentro do Psicologia da Bola, essa estrutura é entendida de duas formas. A primeira delas se dá da seguinte maneira: desejar é você querer que algo aconteça com você. Por exemplo, você como um jogador de futebol, eu poderia lhe perguntar: você gostaria de jogar no Real Madrid, na seleção, no Flamengo, no Corinthians, enfim, num grande clube? E você talvez poderia dizer sim, gostaria, desejaria jogar muito nesse clube, ou no Real, ou na seleção. E quando você pergunta: mas o que você está fazendo nessa direção? Normalmente você não tem nenhuma resposta objetiva, clara, né? Isso não é nem planificado, não é nem de alguma forma sistematizado. É simplesmente um desejo que eu não me comprometo com uma ação ou com algo que me leve a isto, né? É como alguém que está querendo colher soja, mas não planta soja, né? Alguém que está querendo colher milho, mas não planta milho, né? Espera que o milho apareça, espera que a soja surja. Então, não vai funcionar. Talvez isso tenha acontecido aí na sua vida de atleta. Talvez você nunca decidiu ser um atleta. Talvez hoje seja o dia de você decidir ser um atleta. E quando você decide ser um atleta, algumas coisas boas começam a acontecer. A primeira é que você se torna responsável também pelos rumos da sua vida. Você não fica deixando só a circunstância levar e direcionar a sua história. Um treinador que vá com a sua cara, né? Uma oportunidade que alguém poderia dar e não deu. A gente começa a viver a partir daquilo que eu posso fazer na direção daquilo que eu quero, não como um desejo apenas, mas aquilo que eu tenho vontade que aconteça comigo, e me comprometo então com uma ação em relação a isso. Por isso, se você nunca decidiu ser um jogador de futebol, mesmo já sendo um jogador de futebol profissional, decida hoje e se comprometa. Pergunte para você aonde você quer chegar e veja o quanto pessoas que não têm nada a ver com você estão decidindo os rumos da sua vida e da sua carreira. Você vai se espantar com isso. Mas fique aí com essa dica aqui do Psicologia da Bola. Eu sou Alexandre Morango, eu espero que você medite nisso e a gente outra hora bate um papinho dando sequência a isso que a gente está falando, tá bom? Beijão para vocês aí, Deus abençoe, jogador, até mais, tchau!